Pois é, até esse debate a respeito de volta de escola é um debate que tem sido travado desde o começo da pandemia e com muita histeria, de ambos os lados, assim como todos os outros nessa pandemia, mas é que ele parece assim um microcosmo do debate maior, né? E é sempre assim, abrir ou fechar, se isso já está funcionando, a escola tem que funcionar e tal. E eu não consigo enxergar essa massa única de escolas como se todas elas fossem iguais. Elas não são. Cada unidade tem um tamanho, tem uma estrutura, tem um conjunto de professores com números diferentes, tem um conjunto de inspetores ou não tem. Tem muita escola em que falta muita gente, que não tem os mecanismos ali para se cuidar de criança, de adolescente, eventualmente, pessoas que precisam ser, de certa forma, monitoradas a respeito do seu comportamento, porque não tem a dimensão das consequências do que os seus atos podem causar. Então, é preciso analisar caso a caso. E claro que a gestão municipal, a gestão estadual, a gestão federal precisa avaliar o conjunto das suas escolas sob a sua responsabilidade e separar ali, pelo menos em categorias, e ver qual é o mecanismo, quais são as providências a serem adotadas em cada um desses respectivos casos. Quando a discussão é binária, abrir ou fechar, é um absurdo, isso é uma hipocrisia, você está falando de qual escola? Onde? Porque tudo bem, pode até ter esse discurso, mas esse discurso precisa estar amarrado a uma realidade específica, não generalizado para todos os casos. E acho que isso degrada, emburrece e só gera uma violência verbal muitas vezes desnecessária. Claro que as nossas autoridades públicas elas não são as mais prudentes do planeta. A gente vê aí esses eventos, como teve o do Supera Rio, né? E aqui na esfera estadual, você tem vários outros acontecimentos envolvendo autoridades que não se comportam de uma maneira que seja exemplar para o restante da população, e aí a população fala, fulano faz isso, mas não abre a escola, e eu preciso botar os meus filhos e as minhas filhas na escola para poder trabalhar, porque senão tem que pagar também uma babá para ficar e tal, e não tem esse dinheiro, ou então tem que abrir mão de um trabalho para ficar cuidando das crianças e tal. Tudo isso é compreensível. É compreensível que o cidadão haja assim. Agora, em termos de política pública, uma política pública ela não pode ser generalista ao lidar com situações de patamares de grandezas diferentes. Então é preciso avaliar caso a caso e situação a situação, que muda a cada dia. Estamos falando agora da variante Delta. Aliás, eu falei, porque eu apenas reproduzi a declaração do secretário municipal de saúde, Daniel Sorange, que até um mês vai haver uma predominância da variante Delta. Gente da área aqui já estava me mandando mensagem, já estão dizendo que nos próximos dias ela já vai estar predominante e isso deve ser anunciado. Então a situação ela exige uma série de preocupações. E aí é preciso ver caso a caso qual é a escola. Eu defendo o bom senso. Eu não estou aqui para defender que tudo tem que ficar fechado, nada disso não. A questão é onde dá para fazer e como dá para fazer e quais serão os lugares que vão ser usados como modelo, como teste, inclusive não fez teste em Serrana, em São Paulo, lá com a Coronavac, aí não fez teste aqui no Complexo da Maré, com a AstraZeneca, né, Agatha? Não fez teste Ilha de Paquetá, estava para fazer, pelo menos, se falava até questão de carnaval, o primeiro carnaval vai ser lá e tal, para a gente testar, folia. Então, com as escolas tem que ter ali os seus padrões também, o seu modelo. A própria UPP, que eu tanto critico, não pela tese geral de que, olha, precisamos ter policiamento nas favelas. É óbvio que precisamos ter policiamento nas favelas, precisamos ter policiamento em toda a cidade do Rio de Janeiro, em todo o estado, em todo o país. É preciso que o estado oficial entre. A questão é como entrar, com quantas pessoas, onde, sem gerar risco para a população, sem gerar fogo cruzado. Então os debates, eles são muito mais complexos do que esse binarismo que acomete as pessoas no debate público brasileiro. Então, no caso da UPP, houve a experiência aqui, muito próximo da gente. Aqui o estúdio da Band News FM em Botafogo, o caso do Santa Marta, teve lá o modelo e tal. Só que o que acontece? Uma favela muito pequena. Então ali, funcionou e tal. Então vamos distribuir isso para todo mundo. Aí bota lá no complexo do Alemão, Maré e tal, não sei o quê, e tudo fica completamente diferente, porque as proporções são outras. Então, acabamos com o tiroteio no Santa Marta, sendo que depois até voltou, né? Recentemente teve uns tiroteios ali e tal,
Então, assim, mesmo aqui perto, essa situação precisa ser revista. Agora, não dá para aquilo ser um modelo para favelas de outra realidade, sem que todas as proporções sejam devidamente consideradas. Mas no Brasil, o debate é muito rasteiro, é muito raso. Então, sim, bom senso, dá para fazer nessas condições, levando tantas crianças. Os pais podem escolher aquelas que ficam em casa. Vamos ver como é que elas podem fazer um trabalho remoto, aquelas que não quiserem correr os riscos. Tem criança que mora com a avó, com o avô, se sair na rua pode gerar maior risco para as pessoas em torno, até porque os pais mesmo precisam levar à escola, precisam buscar. Pessoas mais velhas fazem parte de todo esse trânsito, de toda essa mobilidade, pode estar trazendo vírus para casa para contaminar uma pessoa idosa do grupo de risco. Então, tudo isso precisa ser pensado. E a gente não vê um debate sério a respeito desse tema. Só muita demagogia, muito populismo e a falta de providências específicas e pontuais.